Vem aí o nosso querido André Almeida, o comentarista que vai direto ao assunto. André Almeida. De fato, Jota, esse lance, ele condiciona o jogo. Eu já falei isso mais de uma vez. Eu não gosto de individualizar resultados. Para o bem ou para o mal, mas principalmente para o mal. Para o bem é melhor você exaltar um cara que se destaca, que foi herói no jogo e etc. Mas é ruim quando um jogador acaba comprometendo o time. E a verdade é que foi isso que aconteceu no jogo de hoje. A derrota do Ceará, ela é totalmente condicionada à expulsão do Vina aos 4 minutos. A gente até falou aqui durante a transmissão. A sensação era de que se o jogo fosse 11 contra 11, o Ceará teria vencido. Porque mesmo estando com um a menos, durante praticamente o jogo inteiro o Ceará competiu. E durante uma parte do segundo tempo o Ceará até foi melhor. Aí tomou o gol, curiosamente, no momento que era melhor no jogo. Consegue empatar, consegue a igualdade e poderia buscar uma virada, uma vitória na reta final, mas não veio. Há de se lamentar demais, porque era um jogo, era um cenário para consolidação de 45 pontos, de carimbar permanência na Série A, de consolidar uma segunda vitória seguida, que seria a primeira vez que o Ceará conseguiria isso no campeonato, de encarar um adversário que vem mal das pernas, que vinha mal das pernas. Acho que essa vitória salva o Inter assim de uma maneira também gigantesca. Essa vitória fundamental para o time gaúcho. Mas do lado do Ceará aqui é uma derrota frustrante, Jota. Frustrante, a palavra é essa. O Ceará foi valente, brigou o jogo inteiro, lutou até o final. Dos jogadores escalados desde o começo aos reservas, todo mundo entrou correndo, lutando, buscando. Mas quando você joga com um a menos o jogo inteiro, é difícil, meu amigo, é difícil. Então por isso que não tem como fugir da análise de que a expulsão condicionou o jogo. Muito ruim, prejuízo gigante para o Ceará. A gente falou a semana inteira o quanto esse jogo era importante, porque o Ceará poderia chegar para as 4 últimas rodadas já com a vida resolvida, já tranquilo, já consolidado na Série A, tudo garantido. Eu acho que o Ceará não cai. Mas o quanto antes garantir matematicamente a permanência é o ideal, óbvio. Poderia ter feito isso hoje. Festa da torcida, estádio lotado. Olha, tudo desenhado para um cenário positivo. E aí o Vina é expulso aos 4 minutos. Não é imprudência, não é irresponsabilidade que é difícil de engolir, é difícil de aceitar. O torcedor vai sair daqui de cabeça inchada, engasgado. Mas a verdade é essa, que a expulsão prejudicou muito o time do Ceará. Prejudicou o plano de jogo, deu mais campo para o Inter. O Inter que é um time ruim, me desculpe com o máximo de respeito, a grandeza do Internacional, um gigante do futebol brasileiro, mas que está longe de ter um elenco assim, à altura da sua história. O time do Inter é ruim. Passou um sufoco aqui, mesmo jogando o jogo todinho com a mais. Por mérito do Ceará, é verdade que foi valente, que brigou e que lutou o jogo inteiro, mas porque também se mostrou um time com muitas fragilidades. Ao invés de subir para a 9ª colocação, o Ceará se mantém em 14º e com o sinal de alerta ainda ligado. Claro que não está no vermelho, não está no laranja, mas o amarelo está ligado ali. E fica essa sensação de que poderia ter sido muito melhor, né, Jota? Poderia ter sido muito melhor. É verdade, poderia ter sido bem melhor, né? Porque o Ceará teve essa condição de ficar com 10 homens logo no início do jogo, 4 minutos do primeiro tempo, mas mesmo assim vendeu caro, né? A derrota para a equipe do Internacional. Poderia até ter conseguido um empate, mas é muito difícil, né, Dani? Quando você perde um jogador logo no início do jogo,
jogou praticamente o tempo todo, né, com um a menos. Só no finalzinho ali que o jogador Carboneiro foi expulso da equipe do Internacional, mas o Ceará não tinha mais forças, né, para tentar empatar o jogo, que seria algo assim fenomenal. Mas infelizmente, o Vina prejudicou a equipe do Ceará, né? Poderia ser algo diferente. E eu concordo com você quando você o tempo todo estava falando, né, que se arriscaria em dizer que se o Ceará tivesse com os 11 em campo, estaria ganhando da equipe do Internacional, porque esse time realmente é muito fraco. Ganhou porque foi dada a ele essa vitória, né, de mão beijada aí. Eu sei que não dá pra gente cravar isso, Jota, mas a sensação que eu tenho Verdade. é de que no 11 contra 11, perdeu o Ceará, não perdeu o jogo. Claro que tudo pode acontecer numa partida de futebol. Ninguém aqui trabalha com astrologia, ninguém tem capacidade de prever o destino, como é que seria a história diferente. Não se trata disso, mas a sensação pelo futebol que o Inter apresenta é de que o Ceará, jogando em condições normais de temperatura e pressão, ele teria pontuado no jogo de hoje. Ele não teria pelo menos perdido. Derrota que é o prejuízo, obviamente, muito maior. Então fica essa sensação de lamentação pelo resultado, pelo contexto e pela maneira como o resultado se desenhou, né? Pela expulsão. O Ceará buscou o empate ainda, depois toma o segundo gol. Olha, muito frustrante, a palavra é essa, que define essa noite aqui no Castelão. Eu quero destacar, mesmo com a derrota, o empenho, a entrega, a luta, a dedicação de Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia, Zanocelo, Dieguinho, Pedro Henrique, Galeano, Pedro Raul e quem entrou no segundo tempo, Lourenço, Lucas Mugni, Fernandinho e o Paulo Baia. Que esses caras correram. Os caras tiveram que jogar por 11 o tempo inteiro. O que o Ceará correu, o que o Ceará lutou, o que o Ceará brigou, o Ceará competiu, mesmo estando com um homem a menos, foi realmente a marca de um time que não se entrega, de um time que é valente, que pode cair, pode morrer, mas morre atirando. O Ceará perdeu o jogo, mas perdeu lutando, perdeu brigando, competindo. Claro que dentro da condição que dava, né? Não dá pra gente imaginar o Ceará encarando o Inter de igual para igual, de peito aberto, tentando fazer uma trocação franca, o que até aconteceu em determinado momento do segundo tempo. Mas aí volta para a questão do homem a menos, que acaba comprometendo o plano de jogo. De se lamentar demais, viu, Jotinha? Esse resultado muito ruim para um adversário perfeitamente vencível, um dos piores visitantes do campeonato, um time que vem mal das pernas e que o Ceará deixa escapar 3 pontos. E o Samuel falou, 6ª derrota em casa, né? O Ceará perdeu em casa para Atlético Mineiro, para Corinthians, para Juventude, para Mirassol, para Botafogo e agora para o time do Internacional. Só aí são 18 pontos desperdiçados em casa. Beleza, que ganhou do Cruzeiro fora, que ganhou do São Paulo fora, que venceu o Corinthians fora. Resultados que em tese são fora da curva, né? Beleza. Mas, meu amigo, 18 pontos em casa, desperdiçados dessa maneira, contra adversários que não fizeram nem muita força, assim, nem muita coisa para ganhar aqui dentro do Ceará, fica uma lamentação muito grande, viu, Jotinha? Repito, eu acredito que o Ceará não vai cair. Eu acho que o Ceará já está numa condição de estabilidade. Tem outros times que estão numa situação, claro, mais complicadas, numa situação mais complicada. Mas no jogo de hoje não era para ter deixado escapar essa vitória, para carimbar, para chancelar de fato a permanência. Fica essa lamentação, Jotinha. Boa noite a você, um grande abraço a todos e até a próxima. É verdade. Valeu, André. Forte abraço a você, ao Samuca, ao Alexandre Mota aí na direção da